Olá, eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a segunda temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Episódio de hoje, Antígona. Comum no sangue, querida irmã, caríssima Ismene, sabes de algum mal dos que nos vem de Édipo que Zeus não queira consumar em nossas vidas? Nada, angústia, infortúnio, humilhação, desonra, não há mal que eu não veja cair sobre ti, sobre mim. E agora, que novo decreto propalam? E é este que o general acaba de proclamar em toda a cidade? O que sabes? Ouviste algo? Ou ignoras que atacam a entes queridos nossos, malefícios vindos de inimigos? Ismene. Eu? Nenhuma notícia, Antígona, sobre queridos tenho nem doce nem dolorosa, desde que ambas perdemos nossos dois irmãos num só dia, uns aos golpes do outro. Com a retirada do exército argivo à boca da última noite, informação alguma me veio que pudesse agravar ou aliviar a dor. Antígona. Não conheces o decreto de Creonte sobre nossos irmãos? A um glorifica, a outro cobre de infâmia. A Eteocles, dizem, determinou dar, baseado no direito e na lei, sepultura digna de quem desce ao mundo dos mortos. Mas quanto ao corpo de Polinice, infaustamente morto, ordenou aos cidadãos, comenta-se, que ninguém o guardasse em cova nem o pranteasse, abandonado sem lágrimas, sem exéquias, doce tesouro de aves, que o espreitam famintas. Hoje nós vamos de Antígona. E a pergunta que não quer calar é: por que Antígona? Olha, eu acho que isso é uma excelente pergunta, porque de repente a gente está aqui mergulhando nesse universo fantástico, fascinante da literatura clássica, né, da antiguidade clássica, mais propriamente a literatura grega, os seus mitos, e existem muitos personagens fascinantes, incríveis, né, Medeia, Ulisses, Édipo, mas eu acho que escolher Antígona significa olhar para uma personagem que ainda ressoa no contemporâneo. Eu acho que Antígona, pelo menos para mim como leitor, né, talvez eu elegeria Antígona como uma das minhas personagens preferidas da vida. Uma referência mesmo, né? Porque eu acho que tem personagens que extrapolam da literatura, e olha que essa peça é do século V a.C., a gente está falando aí de 2.500 anos de existência, mas ela pulsa, porque eu acho que a Antígona, a gente vai falar um pouco da trajetória, quem é ela e o que ela faz, ela nos dá uma lição de desobediência, coisa que às vezes é necessária, né? Sobretudo num momento de tirania, de autoritarismo e de injustiça, essa mulher, né, no século V a.C., ela vem e diz, não vou fazer, não vou obedecer. E eu acho que essa lição de transgressão é cada vez mais necessária para todo mundo. Essa ausência de silenciamento da Antígona, de fato, é uma lição maravilhosa que ela deixa. Eu concordo plenamente com você, e além do fato de ser uma personagem, de fato, muito querida, muito simbólica, eu, como mulher, também tenho uma identificação de gênero aí com ela, né? Não tem como ser mulher e não se espelhar, não se encantar e não, de uma certa forma, também não se inspirar nesse papel de Antígona, né? Nessa força feminina que ela exala no seu discurso, na sua força, nas suas ações, né? Porque Antígona não é só o discurso, ela é o discurso e a prática. Porque a gente vai falar a respeito disso, inclusive, né? Aliás, prática é esta que lhe custa a própria vida, né? E essa encenação desse feminino que se insere num espaço político, que era fechado a ela, né, vedado a ela, e faz valer a sua vontade, e Antígona faz o certo, mesmo sabendo que as consequências, né, serão as mais funestas possíveis. Então acho que tem esse lance de uma personagem que, embora afastada de nós no tempo e no espaço, né, ainda nos evoca essa lição de transgressão necessária, mas ela faz parte de um mundo muito antigo, quer dizer, de um mundo que já acabou, né, desse mundo da antiguidade clássica e o mundo do teatro,
teatro grego, que é muito diferente do teatro atual. Mas apesar de ser um mundo muito distante, né, e o teatro grego ter aí 2.500 anos, porque o auge, como você falou, foi no século V a.C., né, com Sófocles e outros autores importantes, a gente tem nas tragédias gregas, e eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o teatro grego, e sobre a tragédia, e sobre a comédia, muito para ser aprendido ou para ser refletido no hoje, né? A gente consegue ver, a palavra, acho que tragédia, é interessante talvez a gente comentar a respeito, né? Tragédia, trago, significa bode, não é isso? Isso. Oide, canto, né? então, Tragoide, canto do bode. Canto do bode, então na verdade tem uma questão aí um pouco religiosa, tem a ver com Dionísio, um culto ao deus, então você tem uma questão da tragédia enquanto tem um fundo religioso, digamos assim, mas ao mesmo tempo, dentro do teatro grego, a tragédia era aquele gênero, digamos, mais respeitado, representado pela elite e usado também com um objetivo, digamos, educacional, educativo, Sim, né? Na ausência de escolaridade, ela tinha uma função moral, ética interessante, diferentemente da comédia, né? A comédia era o entretenimento, digamos porque assim. Para nós, né, no mundo burguês, o teatro é mais um divertimento, né? Vai ser o teatro, assiste a uma peça. Mas no mundo grego, como você disse, né, o teatro nasce do ritual vindo das colheitas, né, da uva, agradecia-se ao deus Dionísio, então tinha um papel central na vida do cidadão, né? Quer dizer, era um ritual, estava associado à religião, estava associado à colheita, mas também está associado a um lugar de aprender, né? de transmissão de uma certa moral que devia ser absorvida por aquele público. E quando a gente pensa em teatro grego, a gente pensa basicamente em tragédia e comédia, a gente lembra das máscaras, né? Aquela máscara, porque os atores todos usavam máscaras. Os atores esses que eram homens. Todos, inclusive interpretando personagens femininas, né? Isso é bem legal. Então há o riso e a lágrima, né? E é curioso, porque se você for olhar o Aristóteles, que é aquele que sistematizou um pouco, né, o que era a literatura, a poesia da sua época. Qualquer estudante de letras vai ter lido no 001 a Poética do Aristóteles. Né? Em que ele vai eleger o Sófocles como o mais importante tragediógrafo daquela época, né? Ele vai dizer que a tragédia é um tipo de peça que deve despertar a piedade em quem assiste e ela deve representar os nobres. Né? Quer dizer, os personagens da tragédia são reis, príncipes, a própria Antígona, né? Filha do rei Édipo, já vamos contar a leve história, né? A tranquila história. A tranquila e edificante história do Édipo. Enquanto a comédia, aí era para você desopilar mesmo, né? Mas a função da comédia é representar de forma não séria os pobres, né? Os escravizados, os estrangeiros. E curioso isso, né? Como isso ainda está um pouco na nossa mentalidade. Exatamente o que eu ia comentar agora. Isso acaba parece que se mantém, né? Porque a gente tem essa coisa, até alguns atores que representam, que são comediantes, vira e mexe a gente ouve eles comentando a respeito disso, né? Que parece que a comédia é um gênero menor. Inferior, né? Que eles são menos atores porque representam comédias, quando na verdade, eu pelo menos sinto muito mais dificuldade de me divertir, por exemplo, numa boa peça de comédia do que na tragédia. Eu acho muito difícil uma comédia me dominar, efetivamente eu achar de fato engraçado. Só um bom ator, né? O cara tem que ser muito bom, a atriz tem que ser muito boa. Um bom ator trágico ou dramático não consegue fazer a comédia, né? Exatamente. Mas também tem esse corte social, né? O Aristóteles dizia, na tragédia nós assistimos aos personagens que são melhores do que nós, né? Superiores a nós. E na comédia a gente ri daqueles que estão abaixo de nós, né? E o Aristóteles também nos lembra, legal a gente lembrar disso também, que a tragédia tem a função de nos levar à catarse. Né? A catarse que seria uma espécie de fazer aqui essa analogia para quem está nos ouvindo, que eu acho que é válido, quando a gente está dormindo, por exemplo, e aí você tem um pesadelo, né? E aí você acorda desse pesadelo, e aí você tem aquela sensação imediata de alívio. Você fala, nossa, que bom, foi só um sonho, era um pesadelo, aquilo não era verdade, né? Seria algo mais ou menos nesse sentido. A catarse seria esse alívio imediato que o final da peça de uma tragédia grega nos levaria. É uma purificação, né? Exato. É como se você pudesse vivenciar certos sentimentos por meio da ficção, né? Por meio da representação da mímese. Então, eu não quero viver o que o Édipo ou o que a Antígona passaram, mas eu vivencio por meio da personagem e quando acaba, era só uma peça. Né? Então você tirou isso de você. Não matei meu pai, não casei com a minha mãe. Não transei com a minha mãe, tá tudo bem, né? Agora, outra coisa interessante do teatro grego, para chegar nessa maravilhosa Antígona, é que um cidadão grego que ia ao teatro, né?
ele já conhecia todas as histórias, porque são histórias Perfeito. tiradas da religião, hoje nós chamamos de mitologia, né? Mas eram histórias mais ou menos de domínio público, né? Então, hoje, quando você vai ao cinema, as pessoas não querem saber o final das histórias. Se você contar um spoiler, né? A pessoa de te um mata. filme, você te mata. Hoje em dia é caso de polícia mesmo, né? Agora, para o mundo grego, não. As histórias já eram conhecidas. Todo mundo sabe o que vai acontecer com Édipo, com Antígona. O interesse é ver como é que o escritor vai pegar uma história mitológica, portanto, transmitida oralmente. E vai adaptar como é que ele vai aquilo. transformar isso em peça? Como é que ele vai começar? Como é que ele vai terminar? Né? Por isso que essas peças começam sempre em média res, né? Elas começam com a ação já no meio, porque o público sabe o que veio antes, né? Vai preenchendo esses espaços. Porque no caso do leitor que vai se aproximar hoje da Antígona, do Sófocles, é muito difícil compreender a peça se você não souber dos antecedentes, sobretudo da família da Antígona. E não é qualquer né? família, Não é hein, qualquer pessoal? A gente família. vai comentar aqui, brincávamos antes de começar a gravação, que é digno, assim, de programas do estilo Casos de Família. Casos de família, tema de hoje, Tema né? de hoje. Matei meu pai, transei com a minha mãe, e agora, né? A história do Édipo, talvez boa parte das pessoas conheçam, mas é que tem alguns detalhes que são muito curiosos, né? E que poucas pessoas conhecem e que é válido a gente comentar aqui. A gente pode reclamar do nosso destino, do que as coisas dão erradas pra nós, mas eu acho que nunca houve uma família tão amaldiçoada quanto a como família do Édipo. Não. Porque a história começa com o pai do Édipo, portanto, o avô da Antígona. Né? Essa parte eu acho que é legal você contar, porque eu particularmente confesso aqui, não tenho problema nenhum de falar a respeito disso, não me lembrava desse detalhe que tá no Vernan, né? Sim. Tão específico do avô da Antígona. Então vamos a esse caso genealógico interessantíssimo. Que era o Laio, né? O Laio, certa vez, estava hospedado na casa de um rei chamado Pélope. Portanto, estando hospedado ali, dentro da cultura grega, havia todos os deveres da hospitalidade, né? Você tem que se comportar de forma adequada ali diante do anfitrião que abriu a sua casa para você. Mas o Laio, tomado assim de um grande furor erótico, ele ficou absolutamente encantado com o filho do rei, chamava Crisipo. Furor erótico né? É o ápice dos eufemismos. Ele ficou com desejo, né? Ele queria a todo custo ter uma relação, né? A gente sabe que a homossexualidade na cultura grega tinha, né, outro valor, significava outra coisa. Ele então vai pra cima do garoto, né? Ele tenta abusar sexualmente do garoto. E esse garoto, esse Crisipo, fica muito chocado e se suicida logo após essa investida do Laio. E o pai, o tal do rei, Pélope, então amaldiçoa as gerações do Laio, a geração dos Labidáceos, né, como é conhecida a família dele. Então há uma profecia, diz, olha, as suas gerações futuras estão condenadas ao aniquilamento. Então já existe uma maldição de origem, né? Depois o Laio vai se casar com a tal da Jocasta. Eles vão tentar várias vezes engravidar, não conseguem, até que a Jocasta dá à luz ao tal do Édipo. Que é, vamos combinar, um dos personagens, talvez o personagem mais famoso da Grécia Antiga. O Aristóteles dizia que a tragédia Édipo Rei era a mais perfeita que já havia sido escrita na Grécia, né? Eu acho que boa parte da importância, claro que eu vou fazer uma pausa aqui dramática, mas boa parte da fama do Édipo vem, obviamente, do Aristóteles, mas também vamos lembrar aqui que o Freud, por conta do seu complexo de Édipo, ele também joga uma luz no início do século XX imensa. É curioso pensar num médico, né, austríaco do começo do século XX que vai buscar nos arquétipos da tragédia nomes, nomenclaturas para questões psíquicas do homem moderno, né? Então essa tragédia tem que vai galgar toda de uma certa forma, porque toda a psicanálise, de uma certa maneira, é filha do complexo de Édipo, né? Não tem como, você pode concordar... Exatamente, né? Você pode concordar, discordar, enfim, vai ter uma série de desdobramentos a partir de então, mas a semente tá parece ali. Que entender o ser humano exige voltar a essas tragédias. Tem algum conteúdo ali que não morre jamais, né? E o Freud foi inteligentíssimo ao perceber isso. O fato é que a Jocasta tem esse filho, tem o Édipo, mas no dia em que ele nasce, na noite, na verdade, que ele nasce, acaba se havendo uma continuação dessa maldição, em que é falado para o Laio, o pai, que olha, esse filho matará o próprio pai. No caso, ele faz ali, ele soma 2 mais 2, fala, opa, esse nenezinho que tá aqui vai... Né? Não só matará o pai, como se deitará com a mãe. Com a própria mãe. Ou seja, tudo que é ruim pode piorar, né? É o parricídio e o incesto. Né? Quer dizer, ele já nasce sob esse signo, um destino, né, infausto, terrível. E o Laio fala, peraí, né? Essa criança veio para acabar comigo. Então, manda matar. Né, chama um empregado, ele era o rei de Tebas, né, chama um empregado e fala, mate essa criança. No primeiro momento, o Laio,
a ideia do Laio, num primeiro momento, era ele mesmo matar ali, né? Mas ele não teve coragem de fazê-lo, né? Vamos lembrar E que o empregado também não. E o empregado também não, O criado exatamente. amarra, né? Faz um furo no pé do Édipo, amarra uma corda e fala também Inclusive, o nome Édipo significa isso, Tem né? a Aquele que ver tem com- o furo nos pés e tudo mais. Então fala, não tenho coragem. Passa um camponês que está indo para a cidade de Corinto, que é uma cidade distante, e esse empregado, então, descumprindo uma ordem do seu patrão, fala: leva esse bebê para longe, pelo menos ele vai viver, mas vai viver longe do pai. Só que o destino, né, nas tragédias gregas, o destino Ele é não se impiedoso. luta contra o destino, né? E o Édipo, quando faz 18 anos, vai a um oráculo que lhe diz a mesma coisa: você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Só que ele tinha sido adotado por um casal, né? Que ele achava que eram seus pais legítimos. Naturalmente, ele diz: bem, eu vou fugir daqui. Só que ele tá fugindo dos seus pais adotivos. Porque ele fica, coitado, desesperado, achando que vai matar o pai e desposar a mãe que ele adora. Só que na fuga, ele encontra o pai legítimo e a Numa mãe legítima. Cruzilhada. Ele mata o pai numa briga, numa estrada, né? Numa Chega discussão. até Tebas. É meio que uma discussão de trânsito, né? Vamos combinar que ali é uma coisa eles meio querem esquisita. passar, um quer passar, É uma o outro coisa não um quer dar pouco, espaço. exato. E o Édipo era muito impetuoso, teimoso, né? Então ele briga com um senhor no meio da estrada, ele não sabe que é o pai, mas é o pai, né? E chegando a Tebas, ele descobre que a cidade está sendo sob domínio assolada. de um monstro, né? Que é a Esfinge, e as pragas e doenças e epidemias que devoram Tebas só seriam amainadas quando alguém respondesse o enigma da Esfinge, que é o que o Édipo responde, né? E o enigma da esfinge, que acho que todo mundo deve conhecer, mas que é maravilhoso, é... Bom, claro que aí tem várias traduções. Aliás, essa questão dos mitos gregos, das tragédias gregas, evidentemente tem uma série de traduções do grego antigo e tudo mais, né? Mas a tradução que a gente escolheu aqui é aquela que diz: qual é o ser que anda em 4 patas ao amanhecer, em 2 patas ao entardecer e em 3 patas ao anoitecer. E se o Édipo não respondesse, ele seria devorado pela Esfinge, né? Decifra-me, eu te devoro. Ela já havia devorado muitos tebanos que não tinham respondido a pergunta. E o Édipo, com a insolência, né, típica desse jovem, ele diz para ela: o homem, né? Aquele que engatinha quando é criança, portanto, anda sobre 4 pernas. Anda por eu ia falar 2 patas. Patas ou 2 pernas. 2 pernas quando é adulto e com 3 pernas ou 2 pernas e uma bengala, né? No fim da vida, né? E como ele responde a pergunta, a Esfinge se desintegra, se joga joga no lá de precipício, e ele então recebe o prêmio que lhe havia sido prometido. Ele se torna o rei de Tebas e se casa com Jocasta, que é a sua mãe, né? Então a profecia fatalmente se cumpre. Ele não só se casa com ela, como vai ter 4 filhos. 4 filhos. Entre os quais Antígona. E vamos aos nomes das 4 criaturas, porque isso aqui é importante. Antígona, Ismena, ou Ismene. Traduções que... Ismene, Ismênia. Gente, Ismena, Ismene, Ismênia, vocês podem escolher Se alguém aí. souber grego, manda uma cartinha aqui pro nosso por favor, podcast. pro café, para né? dizer qual Por é favor. a tradução ideal, por favor. Eteócles e Polinice. E Polinice. E aí, quer dizer, toda essa tragédia que se abateu sobre Laio e sobre Édipo vai ser prolongada nessa geração, porque os 4 filhos vão ter as vidas assim extremamente marcadas pela tragédia e pela tristeza. Porque, adiantando um pouco a história, né? O Édipo acaba descobrindo, né? Por vias meio travessas, ele acaba descobrindo toda a verdade, não tolera essa verdade e fura Numa os das próprios cenas olhos. mais maravilhosas, eu amo essa cena, que ele fura os próprios olhos. A Jocasta também não aguenta, Se se suicida, enforca na enforca. frente da cidade. Porque na tragédia, assim, todo sangue é pouco, né? Bom, é uma coisa Ele não meio pode Kill economizar Bill, né? sangue, tem que ter morte e tal. E ele se exila voluntário, ele tem vergonha, né? Por isso que ele não quer olhar as pessoas, porque ele sabe que Os meus ele olhos cometeu não são 2 capazes de ver, é transgressões, né? maravilhoso. Culturalmente impraticáveis, né? O parricídio e o incesto. E ele vai embora. Tebas fica sem rei. Então os seus filhos, Polinice e Eteócles, falam: bem, vamos substituir o nosso pai. E eles fazem um acordo. Cada um vai governar a cidade por 1 ano. Eles vão se alternar no poder. Porém, o Eteócles, assim que assume o poder, fala: eu não vou ficar 1 ano só, eu vou ficar pra sempre. Sempre tem, né? Sempre Não tem. dá, né? Ele acreditou que o irmão iria abrir mão do trono depois de 1 ano. E eles guerreiam entre si. E acabam se matando. né? Tem um fraticídio ali, porque, né, desgraça pouca é bobagem. Eles se matam simultaneamente, né? Na verdade, o Antígona, como o Marcos falou no início, começa em média res e começa imediatamente após o assassinato mútuo dos irmãos, Os né? dois se matam. Quando a peça Antígona começa, os dois acabaram de morrer. Né? Na verdade, o Polinice, ele se junta à cidade de Argos, que é uma cidade vizinha. Portanto, ele se alia
aos inimigos, né? Ele junta 7 generais para entrarem nas 7 portas de Tebas para tomarem a cidade. Portanto, já que ele não pôde assumir pelo acordo que ele fez com o irmão, ele tenta tomar pela força, mas morre. E aí a ação da Antígona é disparada, né? E é maravilhoso porque nesse início do Antígona a gente tem a apresentação de 2 personagens femininas que não poderiam ser mais antitéticas, né? Sim, as 2 irmãs que sobraram, né? Que sobraram dessa família tranquila como a gente está apresentando aqui para vocês. A Antígona e a Ismênia. A Ismene, você chame como quiser, ela vai ser uma espécie de personificação da submissão, né? Sim. Ela vai ser aquela que parece que ela não aguenta mais, né, tamanho, que vamos combinar também, não dá pra julgar, Não né? devia ser muito fácil. Não devia ser muito filha fácil de ser, Édipo, né? exato. Então ela tem essa posição de parece que ela quer desaparecer, né? Parece que ela quer sumir, ela não quer mais confusão. Essa é um Sim. pouco a sensação que eu tenho quando eu leio o Antígona. E a Antígona, por sua vez, ela é literalmente o oposto. Em nome do seu dever, e aí qual é o dever? Enterrar o irmão. Sim. Ela vai absolutamente enfrentar tudo e todos. Porque a Ismene, ou Ismênia, ou o nome que você quiser dar a essa figura, é uma personagem, digamos assim, conformada com seu destino de mulher. Né? Ela mesma diz a Antígona, mas o que eu posso fazer? Eu sou apenas uma mulher. Né? Quer dizer, ela entende que o poder é exercido pelo masculino e a ela só cabe a submissão, a aceitação. A Antígona não. Né? Até porque, como o Etéocles morreu, o Etéocles era o rei, certo? Sim. Foi enterrado com todas as honras, pompas e né? circunstâncias. Porque para o grego, na antiguidade, os ritos fúnebres eram um dever, assim, impossível de não ser cumprido, né? Para que a alma descesse ao Hades e tal, para que os deuses fossem agradados, o ritual fúnebre era essencial. Até porque tem uma coisa importante, né, que para os gregos, o corpo, ele iria chegar ao Hades exatamente da maneira com que ele foi mantido, aliás, com que o ritual fúnebre foi feito. Então, Sim. se o seu corpo foi, sei lá, dilacerado, ele iria chegar assim ao Hades. Então, havia um cuidado, digamos assim, imenso com esse ritual. Não enterrar, né, que é o que vai acontecer com Polinices, era algo extremamente cruel. É o aspecto simbólico, né, dessa elaboração do luto, Perfeito. da perda. Eu me lembro de outra obra fantástica da literatura grega, que é a Ilíada do Homero, né? E tem um pedaço na Ilíada em que o Aquiles mata o seu grande rival, que é o Heitor, que por sua vez havia assassinado o seu melhor amigo, né, o melhor amigo do Aquiles, que era o Pátroclo. E quando ele mata finalmente o Heitor, que era um troiano, né, era filho de Príamo, rei de Troia, ele tá tão ainda tá cheio de ira, né? Emputecido, não sei se em grego se dizia assim, emputecido, né? Que ele pega o cadáver de Heitor, amarra no cavalo, no carro, né? E começa a dar voltas em Tebas, aquele corpo vai batendo na pedra, né? Vai sendo arrastado. Até os deuses ficam enojados com esse ato de Aquiles. E uma das cenas, na minha opinião, uma das passagens mais pungentes da literatura é quando o rei, né, Príamo, se ajoelha diante de Aquiles, o assassino do seu filho, e implora pelo corpo. Né? Quer dizer, você matou meu filho, ok, mas eu vou me ajoelhar, devolva, restitua o corpo para que a gente possa fazer os rituais. E o Aquiles se apieda, porque ele vê ali o seu pai, né? E fala, não, eu vou devolver o corpo. Só que o Creonte era o irmão da Jocasta. Portanto, é ele que vai assumir. É o tio das crianças. É o tio, né? E é um tio meio, assim... Ninguém é muito normal nessa família, né? Vamos combinar? O cara que tem uma vocação meio autoritária, né? Ele diz assim, bem, Etéocles era o rei, morreu, vai ser enterrado. Polinices é o traidor, se aliou a Argos, tentou tomar o poder, é um golpista. Ele não vai ser enterrado. Ele é o maior estilo aos meus amigos tudo, aos meus inimigos nada. Ele quer demonstrar poder e força e através, obviamente, do não enterrar o corpo de Polinices. Exato. E a Antígona, como nesse diálogo que abre o episódio, relembra a irmã, né, do decreto de Creonte e diz, vamos enterrar o nosso irmão. Porque, por mais que ele possa ter errado, é o nosso irmão. Ou é um ser humano, né? Quer dizer, ele merece as honras fúnebres como qualquer outro ser humano. A Ismênia fala, não. A Antígona fala, tá bom, então eu vou sozinha, né? E ela vai cumprir aquilo que a sua consciência lhe ordena. Só pra amarrar esse comentário da Ismênia, que eu acho que de qualquer forma é interessante dizer isso. Evidentemente, ela
devia gostar do irmão, né? Há algumas leituras, há inúmeras releituras, obviamente, do Antígona, e muitas dizem que até nesse ímpeto da Antígona para enterrar o Polinices, há algo até um pouco incestuoso, Sim, né? Há um sim. desejo grande demais, talvez um pouco não justificável. Acho que é um pouco over, né, essa interpretação. É o irmão dela, né? Há uma sensação de justiça, e a gente acabou de falar sobre essa importância do enterrar, do corpo pro grego, né? Se justifica para mim dentro dessa lógica. Mas também acho compreensível esse papel da Ismênia de eu não aguento mais, eu não consigo mais suportar. Ela vai mudar um pouco a sua opinião ao longo da tragédia, a gente vai falar a respeito, mas nesse primeiro momento a passividade dela é um contraponto muito... engrandece a Antígona, né? Sim. Porque ela... na verdade, a submissão da Ismênia coloca a Antígona ainda maior porque diante. A Antígona, né, ela nasce da transgressão, quer dizer, ela nasce de uma relação de um filho com a sua própria mãe, quer dizer, ela já nasce da transgressão, digamos assim, dos costumes, das leis. Então, para ela, transgredir é normal, né? Quer dizer, não se colocar numa posição subserviente é da sua natureza. E ela sabe que ela tem que enterrar o irmão, mas ela sabe que as consequências serão as piores possíveis, porque ela está desafiando o poder de um tirano, né? Que é o seu tio Creonte, que está no poder, e o que ele diz é lei. Porque, além de tudo, ele é homem, né? Então, é a força do masculino que ocupa o lugar do político e diz, não, essa é a lei. E a Antígona diz, não, mas eu vou fazer o que é o certo. Porque o Creonte e a Antígona, eles funcionam como uma espécie de espelho invertido. Né? Eles são opostos em uma série de sentidos. Claro, primeiro porque a Antígona é mulher, ele é homem. Segundo porque ela representa uma espécie de lei do indivíduo e ele a lei do Estado. Sim. Ela é mais emocional e ele é o racional aqui colocado. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que é maravilhosa e que a gente vai desenvolver um pouco mais aqui agora, é o fato de que ambos têm razão nos seus posicionamentos. Sim. A gente procura desesperadamente, eu acho que isso tem a ver talvez até um pouco com a nossa... um lugar de conforto que a gente procura na modernidade, procurar um discurso do correto, né? Quem é que tá certo? Sim. E aí você lê uma tragédia como essa que tem 2.500 anos, você pode até se afeiçoar mais ao discurso da Antígona, que é o meu caso, ou o discurso do Creonte que seja, mas o fato é possível de compreender a posição do Creonte também. Sim. Olha, ele quer enterrar com honras aquele que estava do lado dele, aquele que foi o traidor, entre aspas, aliás, sem aspas. Ele não queria dar as mesmas honras. E é justificável dentro daquela lógica em que ele representa, ou seja, do Estado. Sim, sim. E a Antígona também é justificável a posição dela, ela quer dar honras fúnebres ao seu próprio irmão. Sim. Então, acho que essa essência da tragédia é o que faz, primeiro, com que ela seja absolutamente atual. Porque a gente não consegue, você fica meio desbaratinado diante disso, né? Você olha pra isso e fala, tá, e aí? Porque a gente não consegue pender nem para um lado e nem para o outro, né? Essa é uma das questões. E um dos melhores diálogos do Antígona é justamente o embate entre o Creonte e a Antígona. Quer dizer, são tio e sobrinha, né? Mas aqui representam outra coisa, né? Representam esse poder, mas um poder tirânico, porque em algum momento da peça nós seremos informados de que a própria população tebana está ao lado de Antígona, porque entende que esse dever, o dever de enterrar o seu familiar, suplanta qualquer lei do homem, né? Qualquer lei temporária. Então, quer dizer, ele vai contra a vontade do povo que ele governa e ele descobre que... Primeiro, ele descobre que alguém tentou enterrar o corpo de Polinices e não conseguiu. Depois ele descobre que o corpo foi enterrado e Antígona estava lá, né? Os guardas do palácio a flagraram. Ele mandou um mensageiro. E ela é levada à presença do Creonte, né? E claro, talvez nós, quer dizer, nós estamos transgredindo uma regra. Nós somos o ponto fraco, né? O lado fraco da corda. Ela poderia simplesmente dizer, não fui eu. Omitir. Alguma pessoa foi lá e enterrou. Alguém se apiedou do corpo do meu irmão. Mas a Antígona é tão maravilhosa que diante do poder que é o Creonte, ela diz assim, fui eu mesmo. Eu assumo, né? E eles têm um embate, que é um diálogo maravilhoso. A gente vai ouvir esse trechinho agora. Prestem atenção ao enfrentamento da Antígona para com o tio. E é um enfrentamento equilibrado. Não dá pra dizer que ela estava assim, fora de si, e por isso que ela... Não. O mais bonito desse trecho, para mim, é justamente que ela tá certa do que está dizendo. Isso é maravilhoso. As frases, né? A construção, a beleza desse diálogo é incontestável. Vamos a ele.
Tormento seria se deixasse insepulto o morto que procede do ventre de minha mãe. Tuas ameaças não me atormentam. Se agora te pareço louca, pode ser que seja louca aos olhos de um louco. E tu não te envergonhas do teu comportamento oposto ao deles? Nada de vergonhoso há em honrar os de mesmo sangue. Não era consanguíneo teu o que morreu lutando com ele? Consanguíneo da mesma mãe e do mesmo pai. Como rendes honras que lhes são injuriosas? Não será este o testemunho do morto. Será, pois se honras um, injurias o outro. Quem morreu não foi um escravo, foi o irmão. Este atacava sua pátria, o outro a defendia. A lei do reino dos mortos é igual para todos. Mas o mal não tem direitos iguais ao justo. Quem sabe se lá embaixo se terá este princípio por piedoso? O inimigo nem morto será considerado justo. Não fui gerada para odiar, mas para amar. Muito bem, se precisas amar os mortos, incorpora-te a eles, ama-os, mas em minha vida não permitirei que uma mulher governe. Ale, eu acho que eu queria retomar isso que você estava falando agora há pouco, desse paradigma do trágico, né? Porque, digamos assim, que na tragédia chega uma hora em que você não consegue mais corrigir. Aquilo que tem que dar errado, né? Porque, de fato, o Creonte representa essa razão de Estado, né? Quer dizer, como o chefe, ele tem que punir o traidor. E nesse sentido ele tá certo, né? Talvez ele esteja certo na letra da lei, mas um pouco errado no espírito. Ele passa da conta, né? Não era preciso submeter o corpo... Ele é tirânico, né? Mas em algum lugar ele tá certo. A Antígona representa esse direito familiar, né? Essa coisa mais atemporal, tradicional, cultural, né? Só que são duas razões que se chocam e que não se resolvem, né? Porque para a Antígona estar certa, o Creonte tem que estar errado. Ou para o Creonte estar certo, a Antígona tem que estar errada. Então essa oposição ela é inconciliável e ela conduz à tragédia, que é esse desfecho terrível, né? A que a peça vai conduzir as personagens. E essa é uma coisa interessante porque o sentido da palavra trágico ou o sentido da palavra tragédia hoje, ela é um pouco diferente, né? Quando a gente usa a palavra tragédia, veja se você concorda comigo, Má. A gente usa a palavra até equivocadamente, até um pouco banalmente, na minha opinião, para quando acontece alguma coisa muito ruim. Aconteceu algo catastrófico, nossa, isso é uma tragédia. Sim. Tudo bem, eu acho que popularmente a gente compreende esse significado, mas primeiro que a palavra tragédia, vou dar materialidade ao que eu estou querendo dizer aqui. Você usa o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho como um exemplo de tragédia. Bom, pera lá. Né? Aquilo não foi uma tragédia a partir do momento em que depois, né, se soube que havia dados mais do que comprovados de que a Vale tinha, enfim, não sei quantos estudos ali que comprovavam de que a bendita da barragem iria estourar num determinado momento. Uhum. Por quê? Porque a palavra tragédia implica algo que não se sabe que vai acontecer, né? Ou seja, cujo controle você não tem. A partir do momento que você sabe que vai acontecer, ou que você espera que vai acontecer, a palavra tragédia não é mais aplicada, né? Ou ela não é mais aplicável, melhor dizendo. Ou é uma tragédia anunciada que todo mundo espera a tragédia acontecer porque não tá ligando, né, pro destino das pessoas envolvidas. Que é quase um oxímoro que a gente usa hoje, né? A tragédia anunciada. Eu acho perverso a gente usar esse termo modernamente desse jeito. É uma tragédia anunciada. Pô, pera lá, né? Voltando ao seu comentário que é bem pertinente, a tragédia aqui tem a ver com justamente a ausência de controle. Alguma coisa que escapa às personagens, né? Quer dizer, eles estão em alguma medida certos, embora por perspectivas diferentes, né? Mas aí tem outro ponto interessante do que você falou, que eu acho que nos coloca próximos, assim, de uma visão de mundo, que é uma visão de mundo cristã. Né? Que obviamente não é a mesma grega, né? Quer dizer, porque nós que somos formados numa sociedade, né, de valores aí, judaico-cristãos, a gente tende sempre a achar, e a gente sabe que é mentira, mas lá no fundo do coração a gente quer se convencer de que os bons sempre serão premiados, né? E os maus exemplarmente punidos, né? Quer dizer, esse maniqueísmo, bem e mal, céu e inferno, nos foi dotado, né? Nos foi dado por toda essa tradição cristã. E quando você mergulha na tragédia grega, você percebe que assim, a tragédia arrasta todo mundo. Os bons, os maus, os inocentes, os culpados, todos sofrem, né? É como se, talvez, o que essa cultura grega nos diz
sofrer faz parte da vida, todo mundo vai sofrer e, sobretudo, a vida não é justa. Não tem como escapar do destino, né? A gente agora vai falar um pouquinho a respeito dos desdobramentos aqui do Antígona, e a gente vê que, não, na verdade, não importa o fato do seu desejo legítimo, e mesmo por parte do Creonte, já falamos aqui algumas vezes, também representando aí essa força do Estado, também é legítimo, não adianta. Todos eles vão acabar sendo punidos de uma certa forma. Porque o que acaba acontecendo, né? O Creonte exercendo a sua tirania, porque no final das contas é isso, ele quer exercer... Porque ele está passando por cima da vontade geral daquela sociedade, né? O próprio povo, né, e o coro representa ali de uma certa forma essa vontade popular, diz o tempo inteiro, olha, as pessoas estão do lado da Antígona, tá pegando mal isso daí. E o filho do Creonte... essa é uma vamos informação colocar em nota de rodapé aqui, que vem a ser noivo de Antígona, casar com a mãe, casar com o noivo, quer dizer, né? Aqui nessa família, aqui todo mundo... liberou geral. O Aemon, que é um personagem meio apagado totalmente também. apagado. Nessa peça em que a mulher, né, esse feminino, é tão preponderante, o Aemon é uma figura meio bentinho, né? Meio sem graça, né? Ele chega ao pai respeitosamente e fala, olha, a população está do lado de Antígona, é cultural e é da religião que a gente enterre os mortos. Ele fala, repense, né? Ele tenta dar um toque, né? E aí o Creonte diz uma coisa maravilhosa, não permitirei que no meu reino uma mulher governe. Quer dizer, não é a mulher que vai dar ordens em mim. Esse é um dos momentos mais interessantes da peça, porque a gente não tem como não pensar, né? E se fosse um homem? Sim. Será que ele fica incomodado por conta do fato de que ele está sendo desafiado? Ou será que ele está incomodado porque é uma mulher a desafiá-lo? Eu acho que é a segunda opção. Porque ele também diz pro filho, eu posso cair, mas não pelas mãos de uma mulher. Quer dizer, porque, claro, a Antígona, ela é insolente, né? Ela fala, ela assume, ela sabe que ela tá certa, ela sabe que a lei dos deuses é eterna, a lei dos homens é passageira, é temporária, e ela, de certa forma, ao desafiá-lo, ela tá desafiando o poder, mas ela o desloca do seu lugar de homem também, de certa forma, né? Até porque ela usa a voz, a palavra, que sempre foi reservada ao homem, e ela assume, né? Então ela o ameaça também nesse aspecto de gênero, digamos assim. Né? Essa ausência de silenciamento da Antígona é maravilhosa para a época, maravilhosa para hoje, e é também um dos fatores da modernidade da peça, e também não tem como não se apaixonar pela Antígona também por esse fator. O fato é, o Aemon tenta dar um toque ali pro pai, o pai o ignora solenemente e leva ao fim e ao cabo a decisão que ele tinha, que é uma decisão crudelíssima, né? Porque não é que ele decide apenas punir a Antígona, sei lá, a prendendo ou a matando. Ele decide, de uma certa forma, juntar as duas coisas. Porque até a Antígona que traz, né, a tragédia que traz esses, entre os inúmeros conflitos, né? O homem, a mulher, o Estado, o indivíduo também traz esse conflito entre o vivo e o morto. Sim. E esse conflito entre o vivo e o morto também está, de uma certa forma, materializado nessa punição que ele vai trazer para a Antígona, que é enterrá-la viva. Viva, quer dizer, o morto não é enterrado. E a viva é enterrada. Quem tá vivo vai ser enterrado, quem tá morto não pode ser enterrado. Quer dizer, é uma confusão do limite entre o vivo e o morto, né? Quer dizer, é o pior castigo, ele a coloca numa espécie de uma tumba, uma tumba, né? A encerra lá e ela diz, né? Eu nasci, essa fala que é belíssima, né? Eu não fui gerada para o ódio, fui gerada para o amor, né? E aí o Creonte, com o seu cinismo, diz assim, quer amar os seus parentes? Então ame-os lá embaixo. Misture-se a eles. Mas é uma morte lenta e dolorosa. Mas aí tem um ponto, né? Quer dizer, a Antígona ela é transgressora até aí. Até no momento em que ela, digamos assim, perde, né? Porque ela é trancafiada nessa cova, nessa catacumba, mas ela se mata. Quer dizer, ela se suicida, ela não espera morrer, né? Ela não vai fenecer. Ela também, até aí ela toma atitude. Esse é um dos pontos que eu mais gosto da Antígona, né? Porque eu acho que um dos aspectos... um deles, né, porque há tantos, que fazem da Antígona essa personagem tão grandiosa é o fato de que, na hora, esse discurso final, uma das últimas falas dela, ela traz uma vulnerabilidade imensa. Sim. Não é como se ela fosse ser enterrada viva e tá tudo bem. Nossa, era tudo que eu queria. Ela diz, né? É uma fala muito pesarosa de quem nunca vai ter filhos, né? Aliás, o nome Antígona significa, né? Aquela que não vai ser... aquela que não vai ter geração, contrária né? à geração. Contrária à geração, ou seja, aquela que não vai gerar filhos, aquela que não vai ouvir o canto de Himeneu. Que não vai ter um destino de esposa, de mãe. Exato. Então você tem uma fala
que na verdade humaniza a Antígona. E é justamente essa humanização, essa vulnerabilidade, isso me lembra o TED Talk da Bennett Brown, lá, O Poder da Vulnerabilidade, que engrandece ainda mais essa personagem, como se isso fosse possível, porque se talvez ela tivesse feito um discurso de tá tudo bem, eu vou agora me mitificar aqui, ela ficaria muito distante, mas não, ela se aproxima. Porque ela sente que esse sacrifício que ela precisou fazer em nome do irmão, né, do amor que ela tem pelo irmão e pela família, a privou de um destino cômodo de mulher, né? Ela estava noiva, ela ia se casar com o Aemon, teria filhos, muito provavelmente, né? Mas, de novo, é o sentido do trágico, né? Uma escolha que você faz aqui implica uma série de outras perdas, abre mão, né? De uma série de outras coisas. Só que tem uma coisa interessante. A Antígona é encarcerada lá naquela tumba, a tumba, a cova. E o Creonte não sabe que ela está se matando, né? Só que existe um burburinho na cidade, até que aparece uma figura muito frequente nas tragédias, aparece no Édipo, que é o Tiresias, que é um velho vidente cego, né? Quer dizer, ele não enxerga o que todos nós enxergamos, mas ele olha para dentro, né? Até porque na visão de mundo grega, o cego é aquele que enxerga aquilo que nós não estamos enxergando, né? Quem já leu Clarice Lispector, quem já leu o Conto ao Amor, deve lembrar, né? Do cego mascando chiclete, que desconcerta a Ana, porque ela vê ali uma verdade que a ultrapassa, né? Então o Tiresias, que é um sábio, e todo mundo respeita o que ele tem a dizer, ele chega pro Creonte e fala: Creonte, deu, não dá, tira a Antígona de lá, tá errado. Não só diz deu, tá errado, como ele diz vai dar ruim. Vai dar ruim. Você tá condenando a Antígona à morte, você vai perder um dos seus, quer dizer, você vai ter que pagar com o sangue de uma pessoa querida, que, no caso, o filho, né? Então, e o coro diz, olha, o Tiresias nunca errou uma profecia. Se eu fosse você, Creonte, eu ouvi esse cara, eu tirava a Antígona de lá agora. Mas, como em todas as tragédias, é tarde demais, né? Porque quando ele vai até o túmulo, orientado pelo Tiresias e com medo de que aquilo ganhe uma dimensão muito mais terrível, ele encontra não só a Antígona morta, como ele encontra o seu filho, Aemon, lá dentro. Porque o filho, quando viu a Antígona morta, se mata também. E aí, como todo quanto é tipo de desgraça pouca é bobagem, quando o assunto são as tragédias gregas, a esposa do Creonte, que é Eurídice, que também é um nome maravilhoso, né, porque também remonta a Orfeu e Eurídice, né? E tudo mais, quando ela descobre que o filho, Aemon, que era o seu único filho, se eu não estou enganada, se matou, se suicidou diante da morte de Antígona, o que ela faz? Ela também se mata, ou seja, numa tacada só, o Creonte perde o filho e a esposa. E lembrando que o Aemon tentou matar o Creonte, né? Ele coloca a espada, mira a espada no pai para matá-lo, cospe no rosto do pai, culpa o pai pela morte da sua amada Antígona e depois, né, desfere a espada no flanco e se mata na frente do pai, né? Nós temos um trecho aqui da entrada do mensageiro no palco para comunicar ao público o final dessas personagens. Vamos a ele. Mensageiro. No interior do calabouço, vimos pendente a moça, estrangulada em laço improvisado com o seu próprio véu de linho. Aemon, cingindo-a num desesperado abraço estreitamente, lamentava a prometida que vinha de perder, levada pela morte. Quando este o viu, entre gemidos horrorosos, aproximou-se dele e com a voz compungida chamou-o. Ah, infeliz, que estás fazendo aí? Que ideia te ocorreu? Qual a calamidade que assim te faz perder o senso? Sai, meu filho, eu te suplico, imploro. O moço, todavia, olhando-o com expressão feroz, sem responder, cuspiu-lhe em pleno rosto e o atacou, sacando a espada de 2 gumes. Mas o pai desviou-se e recuou, fazendo-o errar o golpe. Então, com raiva de si mesmo, o desditoso filho, com todo o peso do seu corpo, se deitou sobre a aguçada espada que lhe traspassou o próprio flanco. Bom, depois desse trecho leve... Gente, que delícia, né, Lacey? Porque parece que na tragédia grega pode acontecer tudo tá liberado. Tudo é permitido, tudo. Casamentos com mãe, com irmão, assassinatos, suicídios, essa coisa não tem limite, dessa né? literatura moderna, burguesa, né? Que é tudo assim dentro da lógica do previsível, né? Não, se tem uma coisa que não tem na tragédia grega é previsibilidade. Acontece de tudo. Mas eu acho, Ale, amarrando essa nossa conversa, que eu acho que foi
super interessante, porque nos conecta com esse passado aí tão arquetípico, né? E retomando aquela pergunta que você fez no começo, por que Antígona, né? Eu acho que a gente tem que entender que quando a gente volta aos gregos, a gente está se conectando com histórias que têm um componente universal. Né? Ou pelo menos universal dentro da cultura ocidental, né? Quer dizer, nós ainda somos filhos desse caldo de cultura e a gente se reconhece nessas personagens. E eu sempre gosto de pensar, e até quando eu dou aula de literatura, eu gosto de começar pela Antígona, eu gosto de passar por essa personagem, e me tocou dar aula sobre a Antígona durante a pandemia, sobretudo os períodos mais mortais, né, da pandemia da Covid-19. E foi impossível eu não chamar a atenção dos alunos que estavam lendo, porque a gente viveu, sobretudo em 2020, começo de 2021, né, quando a gente foi tomado por uma imagem tão contundente de morte, de perda, né? As pessoas muitas vezes perdendo pai, mãe, irmãos, parentes para essa doença, né? E não podendo, muitas vezes, sem poder enterrar os seus mortos, sem poder prantear os seus mortos, né? Isso me lembra o poema do Vinícius de Moraes, né? O poema de Natal, em que ele diz: para isso somos feitos, né? Para enterrar os nossos mortos. Sim. Acho que o Antígona, a gente poderia fazer um levantamento aqui de inúmeros temas universais, né? Que ele traz, mas dentre os vários, a questão do luto, né? Sim. E o direito ao luto. Acho que este é um dos temas mais importantes e mais dignos, a dignidade do luto. E quando eu penso nessa mulher frágil, sozinha, ali à noite, enterrando o seu irmão, tentando dar, né, um fim digno à vida daquele irmão, eu não consigo não pensar naquelas imagens assim que nos atordoaram tanto, né, nos picos da pandemia, daquelas milhares de covas abertas em cemitérios públicos, né? Quão dolorosa essa experiência da Antígona e quão dolorosa a experiência contemporânea diante de uma pandemia que se associa à ideia do trágico, né? Porque também é uma coisa que, até certo ponto, enquanto não tínhamos, né, vacinas e remédio, parecia uma coisa incontrolável, uma dor que nos atravessava, que nos superava, e muitos familiares não puderam elaborar e vivenciar esse luto, e certamente ainda carregam, né, essa melancolia até os dias de hoje. E essa questão da ausência do corpo, né? Claro que no caso da Antígona existe o corpo, e ela está ali lutando pelo direito de enterrar o irmão, mas acho importante a gente não se furtar a esse comentário. Faça com que a gente se lembre também, por exemplo, do rescaldo muito mal resolvido, por exemplo, da ditadura militar aqui no Brasil, né, em que a gente tem ainda corpos desaparecidos, né, cemitérios que vira e mexe, como, por exemplo, o cemitério de Perus, né, em que... um cemitério clandestino, né? Em que a gente sabe que muitos presos políticos, exilados políticos, enfim, foram ali jogados, e também, além de não terem tido nenhum tipo de respeito e ritual, muito menos ritual fúnebre, as famílias não tiveram um menor direito a sequer saber aonde os seus parentes estavam enterrados. Me lembro uma vez de um comentário do meu tio, que é historiador, falando de uma mãe que esperou por 50... Morou na mesma casa, que a casa já caindo aos pedaços durante 60 anos, porque ela ainda achava que o filho, que evidentemente já estava morto, poderia voltar. E aí ela não queria se mudar, porque vai que ele voltasse e não encontrasse mais ali. Não, pessoas que até hoje não têm notícia do paradeiro dos corpos dos seus filhos, militantes políticos ou não, né, que foram mortos por um Estado autoritário, por um Estado repressor, por um Estado tirânico, né? E também não precisamos ir muito longe, se a gente pensar na própria América do Sul, na ditadura argentina, que foi violentíssima, até hoje existe o grupo das mães da Praça de Maio, né? Que reivindicam o corpo dos seus filhos assassinados pelo Estado argentino, né? Aqui no Brasil, também quando eu penso na Antígona, eu me lembro de uma outra personagem, não era a irmã, mas a mãe que queria enterrar seu filho, que era uma estilista muito conceituada no Rio de Janeiro dos anos 70, a Zuzu Ângelo, virou um filme com a Patrícia Pilar, né? O filho dela era um militante de esquerda, foi pego, morreu sob, assim, bárbara torturas, uma coisa terrível e violentíssima, e ela não pôde enterrar o seu filho, né? E ela morre nessa busca, inclusive. Exatamente, que ela denuncia, né, a ditadura brasileira a órgãos internacionais e é morta ali num suposto acidente de trânsito que foi, obviamente, intencional. E o Chico Buarque, comovido, né, com a tragédia dessa mãe, compõe uma música chamada Angélica, uma das mais tristes. Eu acho que é a mais... Aí que no caso do Chico é difícil, né, escolher a mais triste, mas né? Essa daí, pelo amor. E num dos versos ela diz assim, que essa mãe só queria embalar seu filho que mora na escuridão do mar, né? Quer dizer, é essa mulher reivindicando um direito
humano fundamental, que é o de chorar e enterrar os seus mortos, independentemente de quem sejam ou do que tenham feito. Né? É isso, temos o episódio? Temos. E para quem quiser tomar mais um café, nós temos aqui algumas sugestões. A primeira é, assim, de ordem afetiva e emocional, que na verdade é um vídeo de uma peça da Andréa Beltrão, que fez uma adaptação da Antígona. E aí, se vocês digitarem no YouTube Antígona, Andréa Beltrão e Eva Vilma, esse vídeo é o primeiro que aparece. E é lindíssimo porque tem a Eva Vilma, ela estava na plateia, ela fez, nos anos 70, se não me engano, uma adaptação do Antígona, em que ela, evidentemente, era a protagonista. E aí a Andréa Beltrão faz uma referência à Eva Vilma que estava na plateia, e a Eva Vilma fica ali comovidíssima e tal, e de cabeça diz um trecho de uns 2-3 minutos, uma fala lindíssima, e a plateia vem abaixo, a própria Andréa Beltrão se comove, né? Faz uma reverência a ela, e é um trecho lindo, é uma fala linda de duas atrizes maravilhosas, e dá uma noção do que é a Antígona no teatro. Acho que vale muito a pena ver. Eu assisti a essa montagem da Andréa Beltrão. Que privilégio. Ela transformou a Antígona no monólogo, e também acho que ela foi muito tocada pela peça, e ela tentou trazer essas ondulações do contemporâneo, uma montagem fantástica. Ela é uma baita atriz. E Eva Vilma, pra quem não sabe, é uma atriz falecida recentemente, acho que ano passado, né? Uma veterana do teatro, e o encontro dessas duas grandes mulheres, entremeado pela Antígona, é muito esse trecho simbólico, tem que ver, vejam que vocês vão gostar. E se você quer saber um pouquinho mais sobre mitologia grega, se você quer ir em fontes confiáveis, a gente indica pra você um livrinho chamado O Universo, os Deuses e os Homens, do Jean-Pierre Vernant, que é um grande estudioso helenista, né, da cultura grega, e ele faz um passeio assim super didático e delicioso pelo Édipo, pela Antígona e pelos personagens mais marcantes e memoráveis da mitologia grega. E, para terminar, se você quiser ler mais uma peça, recomendamos que você volte um pouquinho atrás e leia Édipo Rei, do Sófocles, em que a gente vai descobrir o que aconteceu antes da tragédia da Antígona, mais ou menos o que a gente contou aqui, né? E entrando em contato com esses personagens, eu acho que a gente se lembra daquela frase, que eu acho que faz todo sentido aqui, né? Nada do que é humano pode ser indiferente a nós. E quando a gente lê essas histórias, mesmo de 2.500 anos atrás, a gente é tocado, a gente se comove e a gente jamais esquece. Com certeza. É isso. Até, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. E esse foi o Café para Dois, o podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros e apresentação são de Ale Brás e Marcos Ferrari. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluba. E a gravação é feita no estúdio Labituca. Os episódios estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Mas, se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de dar 5 estrelas. E até o próximo episódio.